Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é 332, capítulo 10, Gênese orgânica, formação primária dos seres vivos. Então você observa, toda vez que aconteceu eu vou comentar com você. Acabaram de queimar um outro holofote nesse instante. Presta atenção a hora que os bons espíritos trocarem o holofote. Vai clarear novamente a imagem aqui para você. Então você vai ter que observar isso, porque a imagem está escura agora. Mas você vai perceber a hora que clareia novamente a imagem. Eu aviso de jeito que às vezes as pessoas não percebem, né? Mas tudo bem. Então, como se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie? Compreende-se que, existindo um primeiro casal, os indivíduos se multiplicam. Mas esse primeiro casal, de onde saiu? É um desses mistérios que entendem com o princípio das coisas e sobre os quais apenas se podem formular hipóteses. Nós vamos trabalhar em cima dessa hipótese aqui, mas não da sequência aqui. A ciência ainda não pôde resolver o problema. Pôde, entretanto, pelo menos, encaminhá-lo para a solução. Pôde apenas encaminhá-lo para a solução. Vamos analisar os fatos? É um direito nosso? Eu disse já no vídeo anterior que todos os seres, tudo que existe hoje na Terra, encontram-se em germe. Em germen, encontram-se em gênese, desde o princípio, quando a Terra foi manipulada, os elementos pelos arquitetos siderais. Naquele momento, eles introduziram na massa incandescente todos os elementos correspondentes que, de acordo com esse trabalho deles todos, um trabalho disciplinar imenso, uma programação imensa para a eclosão de tudo de acordo com a temperatura, de acordo com o clima, de acordo com o momento, de acordo com a época, as quais a Terra, por todas as fases, passassem. Porque você observa que desde o princípio aqui na Terra, falando assim, Terra, desde o princípio, a Terra parecia, no princípio, a Terra parecia mais uma fornalha, uma bola incandescente. Agora, você acha que essa bola, esse globo incandescente, aquela temperatura toda altíssima,
mas que não era uma temperatura adequada a muitos elementos inseridos naquela massa incandescente para corresponder a cada ciclo evolutivo dos períodos geológicos da Terra? A verdade é, gente, é difícil às vezes admitir isso, mas a Terra é um laboratório. Desde o princípio, quando o fluido cósmico universal, porque o ministro de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo, com os arquitetos siderais, eu vou usar esses termos assim para ficar muito mais fácil para a gente. Eles se apossaram de uma quantidade do fluido cósmico universal, e é lógico, isso não foi ao acaso, tudo planejado pelos arquitetos siderais, na nebulosa, é lógico, porque tudo teve princípio no núcleo das nebulosas. Quando a nossa Via Láctea, ela é composta por mais de 40 galáxias, que nós já analisando aqui a Gênesis, a nossa Via Láctea é uma nebulosa composta por mais de 40 galáxias. Se você está nos acompanhando desde o princípio, você está sabendo do que nós estamos dizendo aqui. Então é preciso entender. É preciso entender uma coisa. Que a Terra, o fluido cósmico universal, ele é detentor de todos os elementos possíveis e impossíveis à nossa imaginação evolutiva. É preciso entender que todos os elementos constitutivos da Terra encontravam-se num estado de hibernação no fluido cósmico universal, e que, manipulado pelos arquitetos siderais e o ministro de Deus, nós temos que entender que nada mais, nada menos, os arquitetos e o ministro, indo de encontro ao fluido cósmico universal, nada mais, nada menos, eles adquiriram um laboratório. E esse laboratório, emanado do fluido cósmico universal, constitutivo de todos os elementos, é óbvio que no fluido cósmico universal já existiam os elementos correspondentes à matéria orgânica, à matéria inorgânica, aos corpos orgânicos e aos corpos inorgânicos. É preciso aceitar que o globo é um laboratório. Desde quando
saiu do fluido cósmico universal. Saiu é simbólico, porque nunca saiu. Nele existimos. Eu me esqueci agora, isso é de Paulo. Então, o globo sempre foi um laboratório. Um laboratório composto de todos os elementos. Lá no fluido cósmico universal, quando recolhido pelos ministros e os arquitetos, já existia o germen dos dinossauros. Já existia naquela massa, naquele fluido cósmico universal, já existia todas as espécies de seres que pisaram na Terra e que ainda em 2023 pisam. Seres infinitesimais, seres orgânicos, inorgânicos, seres microscópios e seres macrocosmos. Já existia lá o germen, já existia o princípio, a matéria, é matéria que eu estou dizendo. O organismo. Existia ali o corpo. Não existia vida. É diferente. Existia lá o ovo. Vamos simplificar. Mas o ovo, constituído de todos os elementos correspondentes à época geológica da Terra, o momento, o clima, a temperatura, o ano e por aí em diante. Depois, gradativamente, nós temos que entender que a Terra não é só um laboratório. Escreva isso aí no papelzinho, se você puder. Além de um laboratório, a Terra, ela é uma incubadora. Nada acontece sem que Deus não queira ou sem que Ele não saiba. Tudo no tempo dele. Nada no nosso tempo. Tudo no tempo de Deus. Nunca no nosso tempo. Ah, porque amanhã eu vou levantar, porque eu vou fazer isso ou fazer aquilo. Ó, quer um conselho? Agradeça pelo momento. Agradeça pelo momento, sabe por quê? Porque daqui 5 segundos você pode, fechar os olhos e retornar à paz espiritual. Porque nem dono do tempo nós somos. Nós não somos donos nem do nosso corpo físico. Porque nós nos encontramos inseridos a uma programação reencarnatória. Venceu, pica-se a mula daqui, como se diz o ditado. Então a Terra não é só um laboratório. Laboratório no sentido, um laboratório químico. Tudo é química. Tudo é química.
E é preciso que no laboratório onde reina-se a química, é preciso a incubadora. Porque você pega o ovo de galinha, você coloca na incubadora e você põe numa temperatura que corresponde assim, por exemplo, assim, ó. Se você põe numa temperatura, ele vai chocar em 25 dias. Se você coloca noutra temperatura, 30 dias. É ou não é? Eu estudo no plano espiritual, é assim. Então a Terra é uma incubadora. Aqui na Terra, tudo que existe, tudo que nós sabemos que existe, em germens, em Gênesis, em Gênese, em Gênese, em germens, veio já tudo pronto, preparado, lá do fluido cósmico universal, quando esse fluido foi manipulado nos centros das nebulosas, nos núcleos das nebulosas, pelos arquitetos siderais e ministros de Deus. E, gente, esse trabalho é muito profundo. Então, a Terra como sendo um laboratório e uma incubadora. Por que o homem não apareceu lá no período geológico primeiro? Ele podia ter aparecido lá. Mas assim quis o Criador, assim quis nosso Senhor Jesus Cristo, que o princípio passasse pelo estágio evolutivo. E enquanto esse princípio passava-se por um estágio evolutivo, no cronômetro da evolução, já estava programado o momento qual o homem surgiria aqui na Terra na condição do Homo habilis, né? O hominídeo, o Homo habilis e por aí em diante, o Homo erecto, o Neandertal e depois o Homo sapiens. Tem tanto Homo aí que, nossa, dá até nojo falar em tanto Homo, né? Então, você entende que é preciso tudo primeiro um casal. Como que o primeiro casal de mamute apareceu na Terra? Será que ele foi materializado aqui na Terra? O primeiro casal de macaco foi materializado? Olha, gente, teve que existir um primeiro casal. Agora, sabe-se a providência divina, nos estudos que nós temos, sabe-se que em todos os continentes existentes na Terra, eclodiu-se quase que instantaneamente
milhares ou milhões de espécies de animais, não só de animais, como também de plantas. É óbvio, tendo-se o princípio nos aquáticos. Quantos milhões de espécies de peixes, de crustáceos, árvores, pássaros, animais foram eclodindo, nascendo-se aqui, nascendo-se ali, nascendo-se aqui, nascendo-se ali. Não é como se fosse uma incubadora que foi eclodindo. Agora, pense bem, corpos orgânicos e inorgânicos. Corpo. Porque a vida já é uma particularidade de Deus. Mas que no fluido cósmico universal, os elementos constitutivos aos corpos orgânicos e inorgânicos existe. Por isso, manipulado nesse laboratório que chama-se Terra, desde o princípio da formação há 5 bilhões de anos atrás, para ir eclodindo de etapa em etapa, de ciclo em ciclo, de período geológico em período geológico. Então, quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? O ovo. Porque o ovo, ele esteve aqui na Terra desde o princípio em estado de hibernação. Melhor dizendo, o ovo sempre existiu no fluido cósmico universal. Foi só manipulado pelos arquitetos siderais, deixado em estado de hibernação, para que, em determinada época correspondente, de acordo com as temperaturas, de acordo com o clima, o ambiente, os alimentos, a atmosfera, os alimentos, aquele ovo pudesse, como numa incubadora de pintainhos, porque muitas pessoas costumam dizer assim, ah, minha galinha chocou 10 pintinhos. Não é pintinho não, viu, gente? É pintainhos. Estude isso aí para você ver. Minha galinha chocou 10 pintainhos. Então é o mesmo caso. No momento certo, aqueles ovos em estado de hibernação, bilhões de anos, devido ao momento certo programado pelos arquitetos siderais, eclodiram. E foram eclodindo pelo mundo todo. As plantas, as sementes, como que as árvores proliferaram as sementes pelo mundo todo, os animais pelo mundo todo, bilhões de espécies diferentes. Quem deu princípio a isso tudo? Não é o laboratório? Não é a incubadora? Não foi o processo químico? O calor, o frio, a temperatura adequada, o ambiente adequado, o momento adequado, a hora certa, o momento de Deus? Porque aqui é Deus que manda em tudo. Ah, mas Jesus é o diretor espiritual da Terra. Ele é o diretor espiritual da Terra.
mas Deus é que é dono de tudo. Obedece tudo primeiro Deus. Uma vez que nós sabemos que Jesus é o guia e é o modelo, o qual todos nós devemos seguir. Então, nós encerramos por hoje aqui esse vídeo, que ele é o último. Agora você imagina aí o que vem pela frente. Nós ainda vamos terminar a formação primária dos seres vivos no próximo vídeo. Depois vem princípio vital, geração espontânea, escala dos seres orgânicos, que existe escala, e depois vem o homem corpóreo. Se agora no princípio esse vídeo já bota as pessoas para analisar e para raciocinar, porque nós temos esse direito, porque foi deixado em hipóteses, e a ciência não pôde resolver o problema, pôde, entretanto, pelo menos encaminhá-los para a solução. Então, que façamos a nossa parte. E qual é a nossa parte? Raciocinando. Vamos pensar naquilo que ainda não pensaram até hoje. Até o próximo vídeo.